Eu estava a um clique de mudar minha vida, mas minha esposa jogou os papéis do divórcio na mesa e disse: "Você é um fracasso, Miguel." Então, recebi o convite para o casamento dela com outro. Minha revanche? Chegar lá como o homem que ela nunca imaginou. Meu nome é Miguel Costa, 32 anos, um programador de Lisboa que passava noites em claro codificando o futuro. Minha esposa, Sofia, não via isso. Para ela, eu era só um sonhador sem dinheiro, preso num apartamento alugado em Alfama. Naquela noite chuvosa de outubro, eu estava finalizando um contrato que valia 50 milhões de euros. Minha startup, codificada linha por linha, tinha acabado de fechar com a Almeida Tech, uma gigante da tecnologia em Portugal. Era o momento que sonhei por anos, sair da luta diária, provar que valia algo. Mas antes que eu pudesse contar, a porta bateu com força. Sofia entrou, os olhos faiscando de desprezo. Sem uma palavra, jogou um envelope na mesa. "Quero o divórcio, Miguel. Não aguento mais essa vida." Sua voz era afiada, cada sílaba um corte. Eu tentei falar, explicar sobre o contrato, mas ela me interrompeu. "Você? Um homem de verdade? Não me faça rir. Passei anos esperando você virar alguém, mas só tenho promessas vazias." O envelope continha os papéis do divórcio. Meu estômago revirou. "Sofia, por favor, deixe eu explicar." Mas ela já estava em outro mundo. "Conheci alguém. Tomás Ferreira, dono da Ferreira Capital. Ele é tudo que você não é: rico, ambicioso, bem-sucedido." Cada palavra era um soco. 6 meses. Ela me traía há 6 meses, enquanto eu trabalhava 18 horas por dia para construir nosso futuro. Ele me pediu em casamento, ela continuou, sem hesitar. E eu disse sim. Porque ele entrega o que promete, Miguel. Não vive de fantasias. Ela pegou a bolsa e foi até a porta. "Assina os papéis." Amanhã, já era. A porta bateu de novo, e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Eu poderia ter aberto meu laptop, mostrado o e-mail da Almeida Tech, provado que ela estava errada. Mas algo me parou. Talvez fosse o choque. Talvez fosse raiva. Ou talvez eu quisesse ver até onde ela iria. Passei a noite olhando para a tela, o contrato brilhando como uma ironia cruel. Enquanto isso, as redes sociais de Sofia já mostravam sua nova vida: jantares em restaurantes de luxo no Chiado, fotos com joias que eu nunca poderia pagar. Ela exibia sua vitória como um troféu, enquanto eu ficava com as ruínas do nosso casamento. Dias depois, assinei os papéis. Não por fraqueza, mas por estratégia. Sofia pensava que eu era ninguém. Ela não sabia que, em silêncio, eu estava construindo um império. A Almeida Tech lançou meu software, e em meses, minha startup, Solução Digital, explodiu. Jornais de Lisboa e Porto estampavam meu nome, Miguel Costa, o visionário que revolucionou a tecnologia portuguesa. Eu controlava 30% da Ferreira Capital, comprada discretamente com os lucros. Tomás, o homem perfeito de Sofia, nem suspeitava que eu era agora seu maior rival. Então, chegou o convite. Papel caro, letras douradas, convidando-me para o casamento de Sofia e Tomás na Basílica da Estrela. Uma nota escrita à mão, sem rancores: "Miguel, venha ver como é um casamento de verdade." A arrogância dela era palpável. Eles queriam me humilhar. Mal sabiam que eu estava pronto para virar o jogo. Eu, Miguel Costa, estava no topo. Minha startup, Solução Digital, era a nova estrela da tecnologia portuguesa, e meu nome ecoava nas manchetes de Lisboa a São Paulo. O contrato com a Almeida Tech me rendeu milhões, mas o convite para o casamento de Sofia e Tomás Ferreira ainda queimava no meu bolso. Aquela nota arrogante: "Venha ver como é um casamento de verdade", era um desafio. Eles pensavam que eu era o mesmo fracassado que Sofia deixou para trás. Estavam errados. Decidi ir à boda, mas não como convidado humilhado. Eu seria o predador, não a presa. Passei semanas planejando. Primeiro, confirmei minha presença com um RSVP educado, mas por dentro, traçava cada passo. A Basílica da Estrela,
onde o casamento aconteceria, era o palco perfeito para virar o jogo. Tomás Ferreira, dono da Ferreira Capital, era intocável na cabeça de Sofia. Mas eu sabia algo que eles ignoravam: com os lucros da solução digital. Eu tinha comprado 30% das ações da empresa dele, discretamente, através de fundos offshore. Eu não era só um rival, era uma ameaça invisível. Meu plano era simples, mas preciso: aparecer na boda como o homem que eles subestimaram, roubar a atenção e expor a fragilidade do império de Tomás sem dizer uma palavra. Não precisava de escândalos ou gritos. Minha presença, meu sucesso e minhas conexões falariam por mim. Liguei para Ana Almeida, CEO da Almeida Tech, e a convidei para me acompanhar. Ela era uma lenda no setor, e sua presença ao meu lado seria um sinal claro: Miguel Costa não era mais um ninguém. Na semana do casamento, a tensão crescia. Sofia inundava as redes com fotos dos preparativos, flores importadas, um vestido que custava mais que meu antigo apartamento, e hashtags como hashtag Vida Perfeita. Cada post era uma facada, mas também combustível. Enquanto isso, eu fechava reuniões com investidores em Londres e Nova York, expandindo a solução digital. Um artigo no Expresso anunciou: Miguel Costa, o português que desafia gigantes como a Ferreira Capital. Tomás deve ter lido. Será que sentiu o chão tremer? Na véspera do casamento, recebi uma mensagem inesperada de Sofia. Miguel, espero que venha com o espírito leve. Não quero drama. Sorri. Ela ainda achava que controlava a narrativa. Respondi: sem drama, Sofia. Só quero desejar felicidades. Era verdade, de certa forma. Mas minhas felicidades vinham com um preço. No dia da boda, cheguei à Basílica da Estrela com Ana Almeida ao meu lado. O burburinho parou quando entramos. Os olhares se voltaram para nós. Investidores, jornalistas e até o staff do evento sabiam quem eu era. Tomás, ao fundo, cumprimentava convidados, mas seus olhos cruzaram os meus. Por um segundo, vi incerteza. Sofia, ao lado dele, congelou. Eles esperavam um homem derrotado, não o CEO que dominava as manchetes. O plano estava em movimento. Durante o coquetel, Ana apresentou-me a pesos pesados do setor que estavam lá para bajular Tomás. Cada aperto de mão, cada conversa, era uma peça no tabuleiro. Ouvi falar da solução digital, disse um investidor de Dubai. Você é o futuro, Miguel. Sorri, enquanto via Tomás tentar manter a compostura. Ele sabia que eu era uma ameaça, mas não imaginava o quanto. Eu, Miguel Costa, estava no centro do palco sem dizer uma palavra. A Basílica da Estrela, em Lisboa, pulsava com a energia do casamento de Sofia e Tomás Ferreira. Mas o foco não estava nos noivos. Era eu quem atraía os olhares, os murmúrios, os apertos de mão. Ao meu lado, Ana Almeida, CEO da Almeida Tech, conversava com magnatas internacionais, mencionando meu nome a cada frase. Cada sorriso dela era uma jogada no meu tabuleiro. O império de Tomás tremia, e Sofia começava a perceber. O coquetel antes da cerimônia era um campo de batalha disfarçado de festa. Investidores de Londres, Dubai e São Paulo me cercavam, interessados na solução digital, minha startup que já valia milhões e desafiava a Ferreira Capital. Miguel, sua tecnologia é revolucionária, disse um executivo alemão, oferecendo seu cartão. Agradeci, mantendo a calma, mas via Tomás do outro lado do salão, apertando a mão de convidados com um sorriso forçado. Ele sabia quem eu era agora. O fracassado que Sofia abandonou era o homem que controlava 30% da empresa dele, comprado em silêncio com lucros que ele nunca previu. Sofia se aproximou, hesitante, com um copo de champanhe na mão. Miguel, não esperava te ver assim, tão bem. Sua voz tentava ser amigável, mas tremia. Parabéns pelo sucesso, acrescentou, como se pudesse apagar o passado. Respondi com um aceno frio. Obrigado, Sofia. Desejo o mesmo a vocês. Ela piscou, confusa, esperando humildade ou rancor. Não dei nenhum dos dois. Minha vitória não precisava de palavras. A cerimônia começou, e eu me sentei no fundo, observando.
Enquanto os votos ecoavam, meu telefone vibrava com mensagens de investidores. Uma delas, de um fundo americano, oferecia 100 milhões de euros para expandir a solução digital. Aceitei mentalmente, sabendo que isso colocaria a Ferreira Capital ainda mais contra a parede. Tomás, no altar, parecia menor a cada segundo. O homem que Sophie escolheu por ser bem-sucedido agora enfrentava um rival que ele não podia ignorar. No jantar, a tensão explodiu em silêncio. Um grupo de acionistas da Ferreira Capital veio falar comigo, ignorando Tomás. Senhor Costa, suas ações na empresa deles estão causando ondas, disse um deles, baixo o suficiente para não ser ouvido por outros. Sorri. Apenas negócios. Mas a verdade era mais afiada. Eu estava desmontando o castelo de Tomás, peça por peça, sem levantar a voz. Sofia, sentada ao lado do noivo, olhava para mim com uma mistura de choque e arrependimento. Ela percebeu, tarde demais, que escolheu o lado errado. O momento crucial veio quando Ana Almeida fez um brinde. Aos visionários que transformam o mundo, disse, olhando diretamente para mim. O salão aplaudiu, e o nome Miguel Costa ecoou em conversas. Tomás tentou manter a compostura, mas seus punhos cerrados o entregaram. Sofia, ao lado, baixou os olhos. O plano funcionava. Minha presença era a prova viva de que o sucesso não se compra com arrogância, mas se constrói com trabalho. Quando a noite avançou, um jornalista do público me abordou. Senhor Costa, há rumores de que você planeja uma aquisição hostil da Ferreira Capital. É verdade. Sorri, evasivo. Rumores são só rumores. Mas a semente estava plantada. A imprensa começaria a farejar, e o império de Tomás sentiria pressão. Eu não precisava de vingança barulhenta. Minha ascensão falava mais alto que qualquer grito. A Basílica da Estrela vibrava com o peso do casamento de Sofia e Tomás Ferreira, mas a verdadeira batalha acontecia fora do altar. Eu, Miguel Costa, movia as peças do meu plano com precisão. Minha startup, Solução Digital, era agora um gigante tecnológico, e minha presença na boda transformava o evento em um palco de poder. Investidores e jornalistas orbitavam ao meu redor, enquanto Tomás lutava para manter as aparências. Sofia, ao lado dele, parecia presa em um pesadelo que ela mesma criou. O jantar seguia, e cada conversa reforçava minha posição. Um grupo de acionistas da Ferreira Capital, sentados à minha mesa, cochichava sobre a instabilidade da empresa de Tomás. As ações estão oscilando desde que você entrou no jogo, Miguel, disse um deles, com um misto de admiração e cautela. Respondi com um sorriso neutro, o mercado é imprevisível. Mas eu sabia a verdade. Minha compra de 30% da Ferreira Capital, feita em segredo, estava abalando as fundações do Império de Tomás. Ele não podia provar, mas sentia o cerco se fechando. Então, veio o golpe inesperado. Durante o brinde, Ana Almeida, minha aliada e CEO da Almeida Tech, levantou-se novamente. Quero parabenizar não só os noivos, mas também o futuro da tecnologia portuguesa, disse, erguendo a taça na minha direção. Miguel Costa está redefinindo o jogo. O salão explodiu em aplausos, mas o rosto de Tomás endureceu. Ele tentou disfarçar com um gole de vinho, mas seus olhos traíam o pânico. Sofia, ao lado, segurava o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O brinde de Ana não era só cortesia, era um aviso. A Almeida Tech estava considerando uma parceria estratégica com a Solução Digital, o que me colocaria ainda mais à frente da Ferreira Capital. Depois do jantar, enquanto os convidados dançavam, um executivo de um fundo de investimento suíço me puxou de lado. Miguel, queremos financiar sua expansão para a América Latina. 150 milhões de euros. Interessado. Aceitei na hora, sabendo que isso me daria mais munição para dominar o mercado de Tomás. Mas então, Sofia apareceu, sozinha, com um olhar que misturava desespero e ousadia. Você está fazendo isso de propósito, não é? Estragar meu dia. Sua voz tremia, mas havia raiva. Você me deixou, Sofia, respondi, calmo. Eu só vim parabenizar. Ela riu, amarga. Você quer humilhar o Tomás. Quer me fazer pagar.
Não neguei. Você fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Antes que ela pudesse responder, Tomás se aproximou, o rosto vermelho de tensão. Costa, o que você quer aqui? Sua voz era um rosnado contido. Apenas aproveitando a festa, disse, sem recuar. Mas, se me permite, Tomás, cuide da sua empresa. Ouvi dizer que está instável. Ele ficou pálido. Sabia que eu tinha as rédeas, mas não podia admitir. Você não é ninguém, cuspiu ele, baixo. Veremos, respondi. E me afastei, deixando-o com suas dúvidas. Naquela noite, um artigo do Jornal de Negócios saiu online. Solução digital de Miguel Costa ameaça a hegemonia da Ferreira Capital. O timing era perfeito. Enquanto os convidados dançavam, o celular de Tomás vibrava com alertas. Ele lia, furioso, enquanto Sofia tentava acalmá-lo. Minha vitória não precisava de gritos ou confrontos. Cada passo meu era um terremoto no mundo deles. Mas, no fundo, uma dúvida crescia. Eu tinha o poder de esmagar Tomás, talvez até tomar sua empresa. Mas a que custo? Sofia já estava abalada, e Tomás, humilhado. Era suficiente? Ou eu queria mais? A noite do casamento de Sofia e Tomás Ferreira na Basílica da Estrela chegava ao fim, mas o jogo que comecei estava apenas começando a dar frutos. Minha startup, Solução Digital, dominava as manchetes, e minha presença na boda havia transformado o evento em um palco onde eu, Miguel Costa, era o centro das atenções. Investidores sussurravam meu nome, jornalistas apontavam suas canetas, e o império de Tomás tremia sob o peso das minhas ações estratégicas. Eu controlava 30% da Ferreira Capital, e o artigo do Jornal de Negócios sobre minha ascensão já circulava online, abalando a confiança dos acionistas de Tomás. Sofia, ao lado do noivo, parecia uma sombra do orgulho que exibia meses atrás. Enquanto os convidados dançavam sob as luzes da basílica, recebi uma notificação no celular. O fundo suíço confirmava os 150 milhões de euros para expandir a solução digital na América Latina. Era mais um prego no caixão da Ferreira Capital. Ana Almeida, minha aliada, aproximou-se com um sorriso astuto. Você plantou o caos hoje, Miguel. Tomás está em pânico. Respondi com um aceno. Não vim para destruir, Ana. Só vim mostrar o que sou. Mas, no fundo, eu sabia que cada movimento meu era um golpe calculado. Não era sobre humilhação, era sobre justiça. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Tomás, enfim, perdeu a paciência. Ele me encontrou perto da saída, longe dos olhares curiosos. Você acha que pode me derrubar, Costa? Sua voz era um misto de raiva e desespero. Não sou eu, Tomás. É o mercado, respondi, mantendo a calma. Você construiu seu império em arrogância. Eu construí o meu em trabalho. Ele riu, mas era um som vazio. Você não entende. Sofia escolheu a mim. Não a você. Aquelas palavras cortaram, mas não abalaram. Ela escolheu uma ilusão, disse. E agora está vendo a realidade. Antes que ele pudesse retrucar, virei as costas e saí. No entanto, o verdadeiro teste veio quando Sofia me seguiu até o pátio da basílica. A música abafada ecoava ao fundo, e ela parou diante de mim, os olhos marejados. Miguel, por que você fez isso? Por que veio aqui para nos humilhar? Sua voz tremia, mas não era só raiva. Havia culpa. Você me jogou fora, Sofia, respondi, sem elevar o tom. Me chamou de fracasso, assinou o divórcio e me convidou para assistir sua vida perfeita. Eu só vim mostrar que você estava errada. Ela baixou a cabeça. Eu não sabia sobre a solução digital, sobre você. Eu errei. Pela primeira vez, vi arrependimento genuíno. Mas era tarde demais. Você fez sua escolha, disse. Agora viva com ela. Naquela noite, enquanto deixava a basílica, o peso da vitória começou a mudar. Eu poderia ter ido além. Poderia ter usado meu controle sobre as ações da Ferreira Capital para iniciar uma aquisição hostil, tomar a empresa de Tomás e deixá-los sem nada.
Mas, ao olhar para trás, para o salão onde Sofia e Tomás tentavam salvar as aparências, percebi algo: minha verdadeira vitória não era destruir o império deles. Era construir o meu. Cada contrato assinado, cada investidor conquistado, cada linha de código escrita nas noites em claro, isso era o que importava. Sofia e Tomás eram apenas ecos de um passado que não me definia mais. Nos meses seguintes, a solução digital explodiu globalmente. A parceria com a Almeida Tech e o investimento suíço nos levaram a novos mercados, de São Paulo a Singapura. A Ferreira Capital, por outro lado, entrou em crise. Artigos apontavam a má gestão de Tomás e a fuga de investidores. Eu não precisei fazer mais nada, o mercado cuidou do resto. Sofia sumiu das redes sociais, e rumores diziam que o casamento deles estava em ruínas. Não senti alegria com isso, apenas um vazio. A vingança, no fim, não era tão doce quanto imaginei. Hoje, enquanto dirijo minha empresa de um escritório com vista para o Tejo, penso no que aprendi. O sucesso não é sobre provar algo aos outros, é sobre provar a si mesmo. Sofia e Tomás pagaram o preço de suas escolhas, não pelas minhas mãos, mas pelas consequências de sua própria arrogância. Eu escolhi seguir em frente, construir, crescer. E isso foi suficiente. Pergunta para os espectadores: se você fosse Miguel, teria perdoado Sofia ao ver seu arrependimento, ou teria seguido em frente sem olhar para trás? Como decidir entre oferecer uma segunda chance e proteger sua própria paz?